Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, vamos aí a mais uma análise de um vídeo do reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Se eu não estou enganado, esse é o nome dele. Com todo respeito ao irmão, com todo respeito ao reverendo, né? Já ouvi algumas exposições dele, em algumas coisas até assim me impressionou da sua seu conhecimento, é um grande erudito, né? Mas ele vai falar sobre a Imaculada Conceição. Claro que negando a Imaculada Conceição, e para fazer isso, em um vídeo aqui de 58 segundos, ele usa um marabalesmo muito grande, usando textos bíblicos, sendo citados esses textos bíblicos, sem dar capítulos e versículos, mas usando assim aleatoriamente para dar uma impressão dentro da fala dele que uma coisa corrobora com a outra para negar a Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria. Eu vou colocando o vídeo e vou em partes falando sobre esse vídeo, porque eu percebi no vídeo que ele não sabe nada do que é o dogma da Imaculada Conceição. Ele não conhece nada. Ele acha que a Imaculada Conceição é uma coisa, quando na verdade é outra totalmente distinta. E ele vai dizer que a Imaculada Conceição não tem amparo bíblico. Vamos ver a fala dele e aí eu vou pausando o vídeo assim que eu puder, tá certo? Maria não é imaculada. A ideia de que Maria não herdou o pecado original e a ideia de que Maria nunca pecou ao longo da sua vida não tem amparo nas Escrituras. O que a Bíblia diz é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pronto, vou dar uma paradinha aqui no vídeo, porque aqui já tem muita coisa. Ele vai dizer que a Imaculada Conceição não tem amparo nas Escrituras. E ele vai dizer que, ao contrário, a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse todos pecaram, ele vai tirar aí da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Eu não vou ler, mas está lá ipsis litteris do jeito que ele fala. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Esse todo aí, ele coloca o todo como se não existisse exceção nenhuma. Como se não existisse nenhuma exceção. Certo? Como se não existisse de fato nenhuma exceção. Só que, quando o apóstolo São Paulo usa, na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 3 e 4, São Paulo vai dizer que é desejo de Deus que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É desejo de Deus que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Só que essa expressão todos aí que São Paulo usa, dizendo que todo gênero humano, é desejo de Deus que todo gênero humano se salve e chegue ao conhecimento da verdade, o reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que esse todos aí, que Deus deseja que todos se salvem, e deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade, esse todo aí, para negar o livre-arbítrio, para negar a capacidade do homem resistir à graça de Deus, porque ele é um calvinista, alguém que crê na predestinação de Calvino. Ele vai dizer que esse todos aí, que Deus quer que todos se salvem, não são todo o gênero humano, mas são todos os eleitos, todos os escolhidos antes da fundação do mundo. Então, logo a regra, né, a régua dele, a reguinha dele,
para nivelar a Santíssima Virgem Maria entre todos que pecaram é válida. Mas para dizer que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, na verdade não é todos. Paulo usou todos, mas Paulo não queria dizer todos. Paulo queria dizer apenas todos os eleitos. Né? Então aqui nós podemos ver a contradição, a falácia. Né? Aí é aquilo que os fascistas no tempo vamos dizer assim, no crepúsculo da filosofia, quando nasciam as escolas filósofas, existia um grupo chamado fascistas, ou seja, aqueles que criavam, né, ou melhor, os fascistas, não, os sofistas, melhor dizendo, né, os sofistas, aqueles que criavam sofismo, mesmo que não fosse verdade o que eles estavam dizendo, mas eles argumentavam para convencer as pessoas de que aquilo que eles estavam dizendo era verdade. Então, essa é a mesma técnica e tática usada pelos protestantes. Os sofistas. Os sofistas faziam isso com excelência. E ele vai dizer que todos os pecados e todos estão destituídos da glória de Deus. E aí ele inclui a Santíssima Virgem Maria. Mas o que é o dogma da Imaculada Conceição? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 508, vai dizer o que é o dogma da Imaculada Conceição, para que o reverendo Hernandes Dias Lopes compreenda, entenda, saiba. Eu acredito que esse vídeo não chegaria até ele, mas para que os seguidores dele e os protestantes que visitam o canal, que assistem o canal, compreenda que ele está falando de algo que ele não conhece. O que é a Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 508, no resumo diz assim: na descendência de Eva, Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe de seu filho. Quem é o filho de Maria? Jesus Cristo, ou seja, o puro, o santíssimo, o imaculado. Veja, Jesus é o puro, o santíssimo, o imaculado, que é igual ao homem em tudo, menos no pecado. Ou seja, ele é puro, puríssimo, santíssimo. Então, escolheu Maria para ser a mãe de seu filho. Cheia de graça, ela é o fruto mais excelente da redenção. Ela é o fruto mais excelente da redenção. Desde o princípio, ou melhor, desde o primeiro instante de sua concepção, foi totalmente preservada da mancha do pecado original e permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida, por graça de Deus. Então veja, ela foi preservada do pecado. Existem duas maneiras de salvar alguém, reverendo Augusto Nicodemos, irmãos protestantes. Existem duas maneiras de se salvar alguém. Por exemplo, vou dar um exemplo básico que é no âmbito natural e não caberia equiparar ao âmbito espiritual, à ordem da graça, né? Na ordem da graça é algo superior, mas como a gente não consegue contemplar o transcendente de uma forma direta, ainda não, porque nós ainda não chegamos à glória eterna, nós contemplamos com exemplos daqui, deste mundo. Jesus fez muito isso com as suas parábolas. Aí eu quero dizer um exemplo para que a gente possa compreender a maneira, ou melhor, as duas maneiras que pode se salvar alguém. Por exemplo, alguém, agora há pouco aconteceu, não lembro onde foi, mas uma menina caiu do 7º andar. Ela caiu do 7º andar, não morreu na hora e foi socorrida, foi salva por uma equipe de pessoas que a conduziu ao médico, ao hospital. E no hospital, essa menina
teve os cuidados necessários e já está prestes a receber alta, porque foi resgatada, como disse a equipe médica, o quanto antes, né? Se tivessem demorado alguns minutos ou algumas horas, poderia ser que ela viesse a falecer. Então, ela foi salva, essa menina foi salva depois da queda. Ela caiu do 7º andar e foi salva depois da queda. Mas já aconteceu inúmeras vezes, por inúmeras pessoas, de crianças serem salvas antes da queda. Antes delas caírem, delas se precipitarem de um edifício ou de alguma coisa, ou de passar correndo na frente de um carro, ou de ser atropelada por um carro, antes de cair, antes de se lançar na frente de um carro, ou antes de um carro a atropelar, ela é salva, ela é resgatada. Então, existem duas maneiras de se salvar alguém. A primeira é depois da queda, o mais natural, como foi o exemplo dessa menina que eu acabei de falar que caiu do 7º andar, ou salvar antes da queda. E por que salvar antes da queda? Porque Deus é capaz de fazer isso. E Deus é capaz de fazer isso e Ele dá testemunho nas Escrituras. Queria que você pudesse pegar aí a sua Bíblia, na carta de Judas. Carta de Judas, versículo 24. Não tem capítulos, tem apenas um capítulo. Eu estou aqui com a Bíblia NVI, né? Nova versão internacional. Bíblia NVI, nova versão internacional. Editora Vida, Bíblia de Estudo NVI, né? Nova versão internacional. Na carta de Judas, no capítulo, ou no verso 24, vai dizer assim: São Judas vai dizer assim: aquele que é poderoso, quem? Deus, para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula, é com grande alegria. Veja, ou melhor, e com grande alegria. Carta de Judas, versículo 24. Bíblia Protestante, NVI. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula, ou imaculado, e com grande alegria. Então Deus é capaz de preservar, né, de impedi-los de cair. Aí eu vou ler aqui, carta de Judas, eu vou ler na versão, na tradução da Bíblia Ave Maria de Estudo, versículo 24. Aí fica numa linguagem um pouco mais católica, dá para compreender um pouco melhor o que o autor quis dizer. Versículo 24. Falando de Deus, aquele que é poderoso para nos preservar, doutor reverendo Hernandes, aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante de sua glória imaculados e cheios de alegria. Então Deus é poderoso para impedir que alguém caia, ou para salvar alguém antes que caia, como eu dei o exemplo. E por que ele é poderoso para fazer isso? Gabriel, aquele que assiste diante de Deus, quando deu a notícia de que a Santíssima Virgem Maria, a Imaculada Conceição, iria conceber e dar à luz a um filho, né? Ele mesmo disse que a prima dela, Isabel, que era estéril, estava grávida já fazia 6 meses. E ele vai dizer que ela estava grávida, por quê? Lucas 1,37. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. E se nenhuma coisa é impossível para Deus, isso significa dizer que aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda
e nos apresentar diante de sua glória imaculados e cheios de alegria. Ao Deus único, Salvador nosso, por Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam dadas glória, magnificência, império e poder, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Então, reverendo, Deus é poderoso para preservar quem Ele quiser. E aqui Ele quis. Ele quis. Ele é aquele que é. Ele é o grande eu sou. Aquele que, querendo, basta querer para tudo fazer. Porque Ele é poderoso para fazer. E nada, nenhuma coisa é impossível para Ele. Mas, vamos lá. Se Jesus é puro, aqui tem uma passagem do livro de Jó que confirma a Imaculada Conceição. De uma forma indireta, claro que ali Deus não está, Jó não estaria ali falando diretamente da Imaculada Conceição, mas nós podemos ver aqui. Veja, se Jesus é igual ao homem tudo menos no pecado, significa dizer que ele é puro, puríssimo, santíssimo, imaculado. E se ele é imaculado, veja a pergunta que Deus faz a Jó e Deus mesmo responde. Jó, capítulo 14, verso 4. Quem fará sair o puro do impuro? Deus mesmo responde: ninguém. Ninguém. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Jesus nasceu da Santíssima Virgem Maria. Se ele nasceu dela, se ele é puro, se ele é santíssimo, se ele é imaculado, pode sair o puro do impuro? Não pode. Não pode sair o puro do impuro. De maneira alguma, o puro pode sair do impuro. Por quê? No mesmo livro de Jó, capítulo 15, verso 14, vai dizer assim: que é o homem para que seja puro? Pode ser justo o que nasce de mulher? Então veja, pode ser justo o que nasce de mulher? O que é o homem para que seja puro? Então, o homem por si só, ele não é nada, ele não é puro. Nenhum homem que nasceu de mulher é puro. Nenhum homem que nasceu de mulher é puro. Com exceção de um só, Jesus Cristo. Por quê? Porque o puro Jesus Cristo não pode sair de uma impura. E por isso, todas aquelas que geraram filhos são impuras, com exceção daquela que gerou o puro. Porque o puro não pode sair do impuro. Então aqui nós já acabaríamos com essa história de dizer: ah, não, ela não é pura, ela pecou. Porque todos pecaram. Todos pecaram, com exceção dela. Não pelos méritos dela, não pelos seus próprios méritos. É o que diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 491. 491 do Catecismo vai dizer assim, eu vou ler do 90 para ficar mais claro, para ter que desenhar, 490, parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, da edição típica vaticana. Aquele catecismo amarelinho diz assim: para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida. Ela não era rica por conta própria. Ela foi enriquecida. Por quem? Por Deus, que é o dono do ouro e da prata, com dons dignos para tal função. Então, ela foi enriquecida de dons dignos para tal função. Que função? A mãe de ser, a função de ser mãe do Filho de Deus. A função de ser mãe de Deus. A função de ser mãe do Salvador. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Ou agraciada, como vocês gostam de usar.
Mas agraciada ou cheia de graça significa dizer que ela estava repleta da graça. Efetivamente repleta da graça. Para poder dar o assentimento livre. Maria só podia dizer sim ao projeto de Deus se estivesse plena da graça. Cheia da graça. Para dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob, ou seja, debaixo, sob a moção da graça de Deus. Ao longo dos séculos, a igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854. Proclamado, mas a fé já existia no dogma da Imaculada Conceição, proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. Diz assim, continuando a leitura, a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular, não foi uma graça que passa na régua de todos, como você diz, por uma singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Então, ela foi preservada. E aqui entra já resposta para o que ele vai dizer agora. Escuta o que ele vai dizer agora. Ele vai dizer que Maria mesmo reconhece que é pecadora só porque ela reconhece que tem um Salvador. Maria reconhece que era pecadora, membro da raça, como todos nós o somos, porque ela se alegra em Deus, seu Salvador. Ninguém precisa de um Salvador, a menos que seja um pecador. E mais, quando ela vai ao templo para consagrar Jesus, ela oferece o sacrifício, a oferta pelo pecado. E ela entende ali que ela é membro da raça, ela é filha de Adão e então pecadora, como todos nós o somos. Então veja, ele equipara, todos nós, a Santíssima Virgem Maria. Só porque ela reconhece que ela tem um Salvador. Só porque ela reconhece que tem um Salvador, ela, na boca dele, e ele coloca as palavras dele na boca de Nossa Senhora, ela teria aí reconhecido que ela era pecadora. Ela teria reconhecido ser pecadora simplesmente porque ela disse, ou melhor, porque ela foi ao templo oferecer um sacrifício, que está lá no livro de Levíticos, capítulo 12, versos do 1 ao 6. Esse texto de Levíticos, capítulo 12, do 1 ao 6, fala daquele rito que era feito no momento da circuncisão do menino. E aquele menino, homem, que abriria o útero materno, e ele aí coloca a Nossa Senhora nivelada de novo no meio das mulheres, como todas as mulheres, ele vai dizer que ela ofereceu esse sacrifício, que é um sacrifício pelo pecado, como está lá em Levíticos, capítulo 12, do 1 ao 6. Ela fez isso porque ela era pecadora. Veja, meus amados irmãos, existe um texto que está em São Mateus, capítulo 3. Eu queria que você pudesse pegar aí, São Mateus, capítulo 3. Aí alguém pode dizer, não, mas você quer comparar Maria com Jesus? Você quer comparar a Santíssima Virgem Maria com Jesus? Não quero comparar. Eu quero apenas colocar que não é porque ela oferece ou realiza um rito da lei que ela é pecadora. Mesmo que aquele ato ali seja para a reparação de pecado, seja para a purificação da mulher ali com o seu fluxo de sangue. Mesmo ela fazendo isso, aí alguém
alguém pode dizer ou pode pensar como Nicodemo, como o reverendo Hernandes Dias Lopes está pensando aí. Assim, ela reconhece que é pecadora. Mas veja só, Mateus capítulo 3, versículo 14 diz assim. Vamos ler do 13. Da Galiléia foi Jesus ao Jordão, ter com João, a fim de ser batizado por ele. Quem eram os que procuravam João para ser batizado? Todos os pecadores. Todos os pecadores. Todos aqueles que eram pecadores procuravam João Batista, confessavam os seus pecados e eram batizados. Todos. Mas Jesus procurou João Batista para ser batizado. Então significa dizer que Jesus tinha pecado? Quando a carta aos Hebreus vai dizer que ele era igual ao homem em tudo, menos no pecado? Jesus não tinha pecado. Mas Jesus foi ser batizado por João para quê? Veja, verso 14, João ainda reclama isso. João recusava-se. Eu não devo ser batizado, ou melhor, eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por agora, pois convém comprarmos a justiça completa, ou seja, cumprir toda a justiça. Então, João cedeu. Depois de que Jesus foi batizado, saiu logo da água, eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então veja, não é porque a Santíssima Virgem Maria ia ao templo para cumprir a lei que isso significava que ela era pecadora. Pecador é aquele que transgride a lei. Alguém é confirmado pecador por transgredir a lei. A Santíssima Virgem Maria foi ao templo para oferecer aquele sacrifício, não porque ela era transgredora da lei, mas porque ela queria cumprir, a exemplo do seu filho, perfeitamente a lei. E veja, Lucas capítulo 2, verso 21, onde ele vai mostrar aí, vai dizer que Maria reconhece-se pecadora ao fazer isso aqui. Veja aí que tem algo interessante. Veja, completados que foram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Então Jesus precisava ser consagrado ao Senhor? Não. Jesus não precisava. Maria sabia muito bem que ele era filho de Deus. Maria sabia muito bem que ela estava grávida e que ela tinha dado à luz ao Filho de Deus que foi gerado nela pelo Espírito Santo. Mas mesmo assim ela foi lá cumprir a lei, porque ela era judia. Se Maria não fosse ao templo, ela seria acusada de uma transgressora da lei. Ela não precisava apresentar nenhum sacrifício pelo pecado. Ela não precisava se purificar, porque o parto da Santíssima Virgem Maria foi um parto milagroso, assim como foi a sua conceição, ou melhor, a conceição do seu filho Jesus. Então ela não precisava nem oferecer sacrifício pela sua purificação e nem oferecer sacrifício pelo primogênito que abria o útero materno. Porque não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Nem ela ficou impura e nem Jesus abriu o seu ventre. Vai dizer um pai da igreja, eu não lembro o nome agora, e aí você pode pesquisar na internet a frase que eu vou dizer e você de repente descobre quem é o autor da frase.
Vai dizer assim um pai da igreja: assim como o sol passa, a sua luz passa, a luz do sol passa por uma vitrine, por uma vidraça, sem estragar, sem romper aquele vidro e preenche toda a sala, assim aconteceu quando a Santíssima Virgem Maria ficou grávida. O menino Jesus entra no seu ventre sem tirar a sua virgindade. Sem tirar a sua virgindade. E assim também como a luz do sol passa pela vitrine, assim também foi o nascimento do menino Deus, de uma forma milagrosa. Então Jesus, ou melhor, a Santíssima Virgem Maria, não precisava oferecer um sacrifício pelo pecado, porque ela não tinha pecado, mas ela o fez como o seu próprio filho fez, para cumprir toda a lei, porque ela era judia. Se ela não fosse oferecer o sacrifício, aí sim ela seria transgressora da lei e seria tratada como um tal. Ela não precisava oferecer o sacrifício pelo pecado, como o reverendo falou aí de Levíticos capítulo 12, versículos do 1 ao 6. Mas ela oferece a si mesmo, versículo 24. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Esse sacrifício aqui, um par de rolas ou 2 pombinhos, substituía aquela pessoa que não poderia oferecer um cordeiro pelo pecado. Levítico capítulo 12, versículo do 1 ao 6, vai dizer lá que a pessoa deveria oferecer como sacrifício pelo pecado um cordeiro. Mas como a Santíssima Virgem Maria era pobre, naquela ocasião, e não podia oferecer um cordeiro, ela o fez no alto da cruz. Ela oferece o seu filho. Assim como Deus Pai ofereceu o seu filho antes da fundação do mundo, como está escrito nessa Sagrada Escritura. Assim como Deus, que amou o mundo de tal maneira e ofereceu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ela também oferece o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que expiou, né? Não vou dizer expiou, mas aquele que a salvou. Por isso ela diz, o meu Salvador, porque é isso que o dogma da Imaculada Conceição prescreve. Número 491. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, quando ela foi gerada no ventre de sua mãe, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos da cruz de Cristo, os méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada, ou seja, foi salva antes da queda. Foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. 492 do Catecismo. Esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo. Os méritos não é de Maria. Os méritos não é de Maria. Porque eles pensam que quando a gente fala da Imaculada Conceição, nós estamos querendo dizer que Maria é igual a Jesus. Não tem pecado porque é igual a Jesus. É uma deusa ou uma semideusa. Veja o que diz o Catecismo. Vou repetir. Parágrafo 492 do Catecismo. Esta santidade, ou seja, essa Imaculada Conceição de Maria, e também a sua santidade ao longo de sua vida, esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente, nada de Maria, vem inteiramente de Cristo. Em vista dos méritos de seu Filho, foi redimida de um modo mais sublime, ou seja, nós fomos redimidos depois da queda.
reverendo. Ela foi redimida, ela foi salva antes da queda, em vista dos méritos de seu filho. Foi redimida de um modo mais sublime, mais do que qualquer outra pessoa criada. O Pai a abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus, em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Ele, Deus Pai, a escolheu nele, em Cristo, desde antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada em sua presença no amor. Efésios 1:4, que o Senhor usa para defender a predestinação calvinista, que não é nem de perto aquilo que é a predestinação da Santíssima Virgem Maria. Porque a predestinação de vocês diz que Deus imputa sobre vocês os méritos de Cristo. Em que sentido? Que vocês continuam pecadores. Entram no céu pecadores. Mas quando Deus Pai, irado contra o pecado, irado contra a raça humana, quando olha para cada membro da raça humana, vê sobre aquela pessoa Cristo, como dizia Lutero. Assim como a neve que cobre toda a montanha, e você olha para aquela montanha completamente branquinha, ele vai dizer que debaixo daquela neve existe uma montanha cheia de sujeira, mas sobre a montanha está uma neve branquinha. Vocês vão dizer que é assim que Deus salva vocês. Vocês continuam imundos, continuam pecadores, continuam maculados, porém vocês estão vestidos de Cristo como se fosse uma capa. Deus olha para você, mas vê o Filho dele. Só que debaixo da justiça de Cristo está a podridão do seu pecado. Não é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio salvar o gênero humano. A carta aos Hebreus vai dizer que sem santidade é impossível entrar no céu. É impossível ver Deus. Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, vai dizer lá que somente aqueles de coração puro verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O salmista vai dizer: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Ele vai dizer: quem tem as mãos limpas e o coração puro. E somente Jesus pode nos purificar. E é nos purificar de novo. É fazer aquilo que o apóstolo São Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 3. É nos tirar o homem velho, que foi corrompido pelo pecado original, coisa que não aconteceu com a Santíssima Virgem Maria, porque ela foi preservada do pecado original, e imune de todo e qualquer pecado pessoal. Então, ele nos despirá do homem velho e nos revestirá do homem novo, criado na justiça, na verdade e na santidade, a exemplo de Cristo Jesus. Então, o gênero humano ele é salvo por Cristo e é salvo verdadeiramente. É isso que diz os padres da igreja. No número 493 do Catecismo vai dizer assim: os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus a toda santa. Celebram-na como imune de toda mancha de pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo, pela graça de Deus. Lembra de Judas 24? Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Pela graça de Deus. Eu vou ler Judas de novo, isso é maravilhoso. Judas 24, que não tem capítulo, é só o versículo 24. Aquele que é poderoso, Deus Pai, aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda
e nos apresentar diante de sua glória, imaculados e cheios de alegria. Por isso, meu querido reverendo, a Santíssima Virgem Maria é imaculada, é santa, é perfeita, não por ela mesma, não por ela mesma. Se você puder ler um livro chamado Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, e eu quero fechar com essa citação do tratado, porque isso aqui é bem importante. Porque as pessoas começam, os protestantes, quando olham para a Igreja Católica, eles olham com a lupa dele, com os olhos deles, mas eles interpretam a doutrina católica com os olhos dele. Veja o que diz São Luís Maria Grion de Montfort, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, no número 14 do tratado. Ele diz assim: confesso com toda a Igreja que Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. Veja, uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à majestade infinita, a Deus, ela é menos que um átomo. É antes um nada, pois que só Ele é aquele que é. Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. E por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não tem, nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem Maria para a realização de suas vontades e a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Digo, entretanto, ele diz no número 15, que supostas as coisas como são, já que Deus quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem Maria, depois que a formou, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, pois é Deus imutável em sua conduta e em seus sentimentos. Por isso, os filhos de Maria lutarão até o fim contra os filhos da serpente. E eu quero ser filho da mulher. Filho da mulher e não filho da serpente. Vamos ver o que ele diz para a gente concluir. Salva por Jesus, o seu Filho, como todos nós que cremos também o somos. Então, de fato, Maria foi salva, como nós vimos. Foi salva, mas foi salva, doutor reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Ela foi salva antes do pecado, antes da queda. Ela foi preservada da queda, como diz São Judas. Aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculados e cheios de alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo, faz esse vídeo chegar com o maior número de pessoas que você conhecer, para mostrarmos que essas interpretações errôneas, erradas, falsas, que são feitas a respeito dos dogmas católicos, não passa de sofisma, né? De argumentação sofista para vamos dizer assim, descredibilizar o dogma e a fé católica. Amém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.